Incorpora Cast, o canal de informação e diálogo com o mercado imobiliário. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao IncorporaCast, o seu canal de comunicação e diálogo com o mercado imobiliário. Eu sou Karina Pachega e neste episódio eu converso com a Sueli Patrão. Ela é diretora de rede do Atacado da Caixa Econômica Federal e também com o Tarso Duarte. Ele é VP de Negócios de Atacado da Caixa. Sueli e Tarso, sejam muito bem-vindos ao IncorporaCast. Obrigada, Karina. Obrigado, Karina. Tarso, para começar nossa conversa, você poderia falar um pouco sobre o posicionamento da Caixa em relação ao segmento do atacado e sua evolução desde a criação da sua vice-presidência? Olha, muito bom falar sobre isso, até porque o atacado na Caixa, ele é relativamente novo. O atacado foi criado na Caixa no ano de 2020, então nós temos aí completando 4 anos dessa experiência. E o que é a experiência do atacado? É nós segmentarmos a atuação da Caixa com produtos, com atendimentos e com uma especialidade mais focada, e aqui na nossa rede nós destacamos as 2 principais redes. São as clientes que nós chamamos do middle, ou seja, empresas com faturamento de 30 até 500 milhões anuais, e o corporate, que são as empresas com faturamento até 500 milhões de reais. Então, no atacado, ao podermos segmentar esse atendimento, nós podemos ter produtos com essa particularidade, análise de risco, nós podemos fazer um atendimento mais adequado, individualizado, onde nós casamos ainda não só com a nossa diretoria de produtos, mas também com a nossa tesouraria e o mercado de capitais. Então a gente pode trazer uma solução completa e já é visando o princípio da Caixa de ter o cliente na centralidade. Então se nós temos esse cliente que ele há uma necessidade maior de uma especialização maior, a Caixa, então, desenvolveu o atacado e tem sido um sucesso. Nos últimos 4 anos, os números que o atacado tem contribuído com a Caixa tem demonstrado não apenas um resultado melhor nos nossos balanços, mas também tem aproximado o cliente da Caixa. Eu posso dizer que estive recentemente no sul do país e uma das coisas que eu escutei de um cliente foi agradecendo a estrutura de atacado porque ele acabou encerrando o contrato com a consultoria que ele gastava alguns milhões de reais por mês, alguns milhares de reais por mês, porque o pessoal do atacado era tão qualificado, tirava tantas dúvidas e estava tanto em sinergia com ele, que ele acabou nem precisando mais dessa consultoria. Então a gente fica muito feliz em ouvir isso e saber que o cliente no centro é que tem trazido este ganho para as 2 partes. Não tem feedback melhor que esse, né? Não tem feedback melhor do que esse, pode ter certeza. Sueli, e na construção civil, como está a participação da Caixa no segmento de atacado e o seu posicionamento estratégico? Bom, o atacado, Karina, ele começou com a construção civil, né? Lá atrás, em meados de 2010, 2009, com a criação do programa Minha Casa Minha Vida, a gente sentiu essa necessidade de centralizar o atendimento das construtoras que começaram a ampliar os seus negócios pelo Brasil todo e criamos uma unidade de construção civil para atender o corporativo. Então esse eu falo que foi o nosso piloto lá e ficamos trabalhando durante alguns anos nessa estrutura. E esse foi o piloto para que a gente ampliasse o segmento, segmentasse todos os clientes pessoa jurídica da Caixa. E aí, a partir desse momento, a gente percebe um crescimento, a gente passou a atender não só a construção civil, que é o nosso core, né? A Caixa tem 70% desse mercado de financiamento. O ano passado, só no atacado, a gente concedeu mais de 13 bilhões em financiamentos, né, para produtos, para os empreendimentos, né? Então, a gente percebe que a construção civil ela foi essa chave para a gente criar o segmento e hoje atuar nesse segmento, olhando o cliente, assim como o Tarso destacou, com esse crescimento que a gente já consegue mostrar que as nossas carteiras, depois que a gente segmentou e olhou o cliente, colocou o cliente no centro, a gente cresceu 170% as nossas carteiras de crédito. Hoje, o atacado faz gestão de mais ou menos 100 bilhões de reais. É quase o tamanho de um banco, né? De um banco menor, só as nossas carteiras de atacado. Então, a construção civil foi isso. E a gente tem unidades especializadas, né? Então, como a gente criou o atacado vindo dessa especialização, que foi esse piloto lá atrás, hoje a gente ampliou esse movimento, né? Então, temos carteiras e temos officers, né? Gerentes que atendem especialmente a carteira de construção civil e os clientes desse segmento. Então, é um segmento extremamente importante para nós, assim como é para a Caixa e para o país. Tarso, continuando ainda no segmento da construção civil, como a Caixa tem se posicionado e atuado frente aos acontecimentos, às enchentes do Rio Grande do Sul?
Eu posso dizer que talvez tenha sido um dos momentos de mais orgulho da gente estar dentro da rede da Caixa. A Caixa é um banco que tem como missão contribuir com o desenvolvimento do país. Quando aconteceu os eventos do Rio Grande do Sul, e aí eu venho aqui talvez trazer um depoimento de estar lá na diretoria, a Caixa não mediu esforços. Toda a estrutura que a Caixa tinha, seja do ônibus banco, seja dos seus servidores, primeiro cuidou dos seus funcionários, teve contato com todos eles. É muito importante primeiro mostrar esse cuidado interno que a Caixa teve, nosso setor de logística, toda a Caixa se uniu, todas as diretorias se uniram. A partir daí, a Caixa passou a atuar também diretamente onde estavam os abrigos das pessoas, para ali já fazer o atendimento direto. Levou um ônibus para fazer atendimento bancário. Aí, depoimento que nós recebemos, sabe, muitas pessoas agradecidas com a Caixa, não era nem pelo atendimento bancário. Pessoas que perderam documentos, iam na Caixa e a Caixa tinha cópia dos seus documentos, tinha as informações dos seus documentos. Então, assim, não foi só na parte de habitacional. Em termos de trabalho social que a Caixa trouxe para o Rio Grande do Sul, é algo de muito orgulho. A Caixa funcionou, abriu sábado e domingo, e aqui peço desculpa, talvez mais um pequeno depoimento que nos dá muito orgulho. Nós abrimos uma consulta interna, quais funcionários poderiam contribuir, poderiam estar disponíveis, e foi um sucesso. Os funcionários da Caixa todos se colocando à disposição, toda a rede, varejo, atacado, funcionários centralizadores se colocando para atender e para contribuir no atendimento. Nos contratos habitacionais, a Caixa imediatamente já aprovou a suspensão de pagamentos por 6 meses e quem quiser já colocar as parcelas mais para frente no saldo devedor. Então, assim, a Caixa está diariamente com o governo federal, ouvindo, contribuindo, tentando trazer soluções, qualquer que seja a solução. E o governo tem se mostrado muito aberto a tudo aquilo que a Caixa possa contribuir em termos de refinanciar, não só na parte da habitação, como infraestrutura e tudo que aconteceu no Rio Grande do Sul. Então, o que a gente pode dizer é que, neste momento, a Caixa está, inclusive, com um representante permanente. Nós montamos como se fosse uma representação permanente da nossa diretoria. O presidente Carlos esteve lá, o nosso vice-presidente de varejo, Adriano, esteve lá. Atualmente está permanentemente o nosso vice-presidente brasiliano, respondendo pela Caixa para fazer interlocução e resposta mais rápida a todas as solicitações que são necessárias numa situação tão extrema quanto essa. Então, o que eu posso dizer é que a Caixa, com muito orgulho, ela honrou a sua missão institucional neste evento, estando ao lado do povo gaúcho e acho que de toda a sociedade brasileira para dar essa resposta àqueles eventos. Muito bacana os depoimentos aqui. Isso fortalece que o você nosso trouxe. espírito público mesmo, né? Acho que a Caixa extrapola um atendimento de uma instituição financeira, né? Vai Exatamente. muito além disso. Muito além, e aí, em nenhum momento, obviamente é tudo controlado, a Caixa tem uma governança muito boa, é tudo controlado, mas não houve questionamento, olha, se a gente mandar esse ônibus vai ser mais caro, não vai ser mais caro, a Caixa não fez esse tipo de conta, porque aquela estrutura que ela poderia dar para fazer o atendimento foi toda disponibilizada. Então, não só dos seus recursos materiais de estrutura, como principalmente do maior capital da Caixa, que são seus funcionários, todos se colocaram à disposição para atender no evento. É realmente algo que traz muita esperança, que traz muita alegria, que traz muito orgulho de a gente estar nessa estrutura e nessa instituição. Sim, que bacana. Sueli, agora a gente vai falar de capitais, uma importante fonte de financiamento para o setor. Observamos que a Caixa tem crescido exponencialmente, né? Você trouxe um dado na última resposta nessas operações. Sim. Como que você enxerga esse movimento e quais são os objetivos do banco? Mercado de capitais sempre foi muito importante para o país, para o desenvolvimento de outros países. No Brasil, ele começou a crescer com mais pujança, vamos dizer assim, nos últimos anos. A Caixa, antes da criação do atacado, a gente fazia muita operação que a gente chama de para dentro, né? A gente não oferecia esse serviço para os nossos clientes. A gente usava a nossa estrutura de mercado de capitais, de banco de investimento, mas para fazer as operações que o banco tinha interesse, né? Comprar uma empresa, se desfazer de algum negócio, crescimento inorgânico ou orgânico da própria Caixa. E aí, com a criação do atacado, a gente criou essa estrutura de banco de investimento focada em fazer mercado de capitais para o nosso cliente, né, que é como todo grande banco faz, e a gente tinha toda a vontade de estar presente nesse mercado, né? O mercado de capitais é uma fonte maravilhosa de captação de funding, inclusive para a construção civil. A gente sabe disso e a gente quer cada vez mais fomentar esse mercado. Hoje mesmo a gente estava falando sobre, vem falando, né, acho que nos últimos meses, as questões da poupança, são alguns desafios que o mercado da construção civil tem, e o mercado de capitais ele pode vir para apoiar essas estruturas e os financiamentos. Então, a Caixa, nesses últimos 4 anos, assim, estamos no 5º ano de atacado, né?
a gente passou ali de uma posição de estruturação de mercado de capitais, nós éramos 30º lugar no ranking que a Ambima faz, e hoje a gente ocupa a 7ª posição. Então, crescemos muito. Esse ano a gente já estruturou mais de 5 bilhões em emissões de dívidas, debêntures, CRIs, CRAs, notas promissórias, notas comerciais. Então, a gente quer crescer cada vez mais, está presente. Aí, se for falar, assim, o nosso objetivo é estar, nos próximos anos, rapidamente entre os 5 maiores bancos estruturadores de mercado de capitais. Eu acho que esse é o nosso desejo e o nosso desafio para os próximos anos. Eu acho importante, Sueli, se puder falar, que mais uma vez é a Caixa colocando o cliente na centralidade, né? A gente tem todas as soluções, e dentro do mercado de capitais, a Caixa tem um know-how, inclusive, que tem arrumado soluções para situações até pontuais de pequenas obras paralisadas, situação. Então a Caixa ainda consegue agregar um know-how ainda maior dentro desse mercado competitivo de capitais para a gente poder atender. Exatamente. Acho que reforçando o que o Tarso falou, não só a posição de dívida, o nosso banco de investimento também vem atuando na área de M&A, né? Buscando também estruturas que apoiem as nossas empresas, né? Os empreendimentos, em especial, construção civil. A Caixa tem apoiado empresas que buscam investidores não financeiros, não bancos, né? Investidores, fundos, outras empresas, que façam esses aportes nos empreendimentos com o que a gente chama de equity, né? Então, investindo nos projetos. Eu acho que esse é um braço também que a gente tem reforçado bastante dentro do banco. O foco principal nesse momento é o segmento de construção civil, porque é o nosso core, é o que a gente conhece mais. Então, a gente vem estruturando operações que salvam, né, alguns projetos. O programa, né, algumas empresas tiveram algumas dificuldades aí no pós-pandemia. Eu acho que o mercado de construção civil sofreu com a questão dos custos. O Minha Casa Minha Vida, ele tem uma forma de comercialização um pouco diferente, porque os preços são travados, né? A gente tem os tetos das faixas ali dentro do programa. E o fato de você ter um aumento de custos e não poder mexer ali, né, equacionar, vamos dizer assim, preço e custos, algumas empresas tiveram dificuldades, e a gente vem apoiando com a estrutura de mercado de capitais esses empreendimentos e essas companhias. Acho que realmente é uma forma da gente apoiar não só as empresas, mas o país e o próprio programa, e também fazer a Caixa atuar no mercado que ela não atuava antes. Acho que é muito importante. Muita coisa acontecendo e muitos projetos, né? É isso aí. Sendo fomentados. O nosso papo tá bom, mas a gente está caminhando para o final da nossa gravação, então peço, por favor, as considerações finais. Primeiro, Sueli. Karina, eu sou uma apaixonada pelo mercado de construção civil, né? Eu acho que nos meus 25 anos de carreira, os últimos 17 anos ali, eu acho que eu foquei bastante nesse mercado. Eu acho que é um mercado que ele movimenta o PIB, ele movimenta a geração de emprego para o Brasil, ele gera... eu acho que, em especial, a Caixa, que traz essa questão do Minha Casa Minha Vida e dos programas de governo, eu acho que ele traz dignidade, né, para a população brasileira que precisa tanto. Então, eu posso falar que sou uma apaixonada pelo mercado, e a Caixa também, né, quando a gente fala que ela tem 70% desse mercado. Então, agradeço demais poder participar aqui do IncorporaCast, que fala desses assuntos de incorporação, de construção civil, os nossos desafios. Fico super grata por estar participando aqui e podendo contribuir um pouco. Obrigada. Tarso. Karina, muito obrigado. Foi um ótimo papo sobre incorporação, sobre construção civil e principalmente sobre a Caixa. É uma alegria estar aqui no IncorporaCast. Muito obrigado pelas perguntas. E colocamos a Caixa sempre à disposição. Ela está realmente mais do que parceira da construção civil. A Sueli até brinca, ela é casada com a construção civil, né? Porque ela sempre fala isso. Estudando alguns números da Caixa, e eu tinha recebido o número. A Caixa tem 750 bilhões em crédito imobiliário. E eu fui aprofundar o número, na verdade é 754. É tão grande, é tão exponencial, que esses 4 bi que a gente acaba cortando é maior que o orçamento de muitas instituições financeiras em termos de habitação. Então, ou seja, a Caixa é um colosso em relação à habitação, vai continuar sendo, vai continuar brigando pelo setor, porque sabe que é um dos motores de desenvolvimento do país. Então, contem com a Caixa, muito obrigado, e foi ótimo esse papo, viu, Karina? Que o casamento seja longo. Com certeza. Em nome da Abrainc,
Eu agradeço a participação de vocês. Obrigada, Karina. Obrigada. Esse episódio do IncorporaCast termina por aqui. Eu agradeço a sua audiência e te convido a comentar e compartilhar o nosso conteúdo. Você pode ouvir ou assistir esse episódio no canal da Abrainc no YouTube e também nos principais canais de streaming. Até a próxima! IncorporaCast, o canal de informação e diálogo com o mercado imobiliário.